Numa ação inédita, o INSS processou um motorista do Distrito Federal que em 2008 provocou a morte de 5 pessoas. Igor de Rezende Borges admitiu que bebeu antes de dirigir. Essa é a primeira ação regressiva de trânsito movida pelo INSS para cobrar de um motorista os gastos com indenizações pagas às vítimas de acidente. O INSS gasta 8 bilhões de reais por ano com despesas decorrentes de acidentes de trânsito, como auxílio-doença, pensão por morte e aposentadoria por invalidez, e quer que esse dinheiro seja devolvido aos cofres públicos. No Brasil, cerca de 40 mil pessoas perdem a vida em acidentes de trânsito. Ao lado da imprudência, o álcool responde por boa parte dos casos. E ainda em meio à discussão sobre a lei seca e bafômetro, o STF confirmou que dirigir bêbado é crime, mesmo sem causar acidente. E já está na ponta da linha para falar conosco o especialista em segurança no trânsito e presidente do instituto que leva o seu nome, Luiz Flávio Gomes. Muito bom dia, professor Luiz Flávio Gomes. Um prazer enorme tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara. Muito bom dia, um prazer enorme. Se bem que compreendi, a questão toda da decisão do Supremo sobre a embriaguez ao volante. É isso mesmo, não? Não só isso. Também nos interessa muito a opinião do senhor, que é um jurista respeitado, a respeito dessa decisão do INSS de entrar com as chamadas ações regressivas contra os causadores de mortes, ferimentos no trânsito que sugam uma quantidade razoável de recursos públicos através das indenizações às vítimas. Certo. Bom, então vamos lá, vamos por parte. A decisão do Supremo, ao admitir que basta estar embriagado para cometer crime, foi uma decisão tecnicamente equivocada. O Supremo acertou e acerta em se preocupar com este assunto. Esse assunto é sério, é um assunto muito grave, tem que se preocupar com ele. Isso é certo, não há dúvida nenhuma. Mas tecnicamente é errado. Por quê? Pelo seguinte, o Código de Trânsito escreveu duas coisas diferentes. Tem uma infração administrativa no 165 e um crime no artigo 306. O Código não quis que ficasse nenhuma margem para impunidade. Para não haver impunidade, estabeleceu duas coisas diferentes. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte: na infração administrativa, basta dirigir bêbado. Ponto. Só isso. Basta dirigir bêbado. No crime, tem que dirigir bêbado e dirigir perigosamente, por exemplo, em zigue-zague. Então não basta só estar bêbado para o crime não basta só isso. E o Supremo afirmou o quê? Afirmou que para o crime basta estar bêbado. Neste ponto, o Supremo se equivocou. Tecnicamente, ele está errado. Quanto às ações de regresso? Quais são a ação de regresso? Na ação de regresso do INSS contra causadores de acidente, eu reputo muito acertada. Está correta. Quem gera um acidente tem que se responsabilizar por todos os danos gerados por este crime. Seja a responsabilidade da parte penal, seja da parte civil. Muito acertada, eu penso que sim, está correto, muito justo, muito acertado, é isso mesmo, o INSS tem que tomar essas providências. O assunto é controvertido, tem gente do INSS que acha que não deve entrar com ação de regresso. Na minha opinião, sim, quem gera um dano tem que reparar o dano. O senhor acredita que medidas como essa possam ter uma eficácia maior em relação ao desestímulo, à combinação bebida e trânsito, do que as medidas que a gente tem no nosso ordenamento jurídico hoje, que infelizmente parecem não ter tido a devida eficácia? Eu acho que o seguinte, que medidas como essa do INSS, sim, podem tornar mais eficazes as regras jurídicas. Tá bem, eu acho isso correto. De outro lado, acho também que a eficácia verdadeira depende de duas coisas mais. Número um, tem que mudar o texto legal, porque está com muitos problemas legislativos. E número dois, tem que ter fiscalização.
sem fiscalização no trânsito, nós não vamos conseguir absolutamente nada de nenhum avanço. Voltando à questão da decisão do STF de que dirigir embriagado é crime, o senhor contestou dizendo que o nosso código prevê que crime é não só dirigir embriagado, mas dirigir de forma perigosa estando embriagado. Dirigir embriagado não é por si uma forma perigosa de dirigir, já que os reflexos estão diminutos? Só o dirigir embriagado já é uma forma, sim, perigosa, e isto já configura a infração administrativa do artigo 165. Independentemente da forma como ele dirigia, se dirigia corretamente ou não. Independente disso, só de estar bêbado já é alguma coisa. E as sanções administrativas são muito graves. É 1 ano sem carteira, quase R$1.000 de multa, suspensão da habilitação, apreensão do veículo, tudo isso é extremamente grave. Portanto, já é perigoso beber e dirigir. 165. Se beber e dirigir perigosamente, ou seja, em zigue-zague, subindo calçada, aí a coisa é muito mais séria, muito mais grave. Então é o crime. Essa é a diferença do crime para a infração administrativa do 165. Como essa questão da relação bebida e trânsito é tratada pela legislação de outros países? A nossa legislação, ela está adequada, ela está inspirada nas melhores práticas mundiais? Não está. A nossa legislação está defasada, não está adequada. Os outros países tratam o homicídio culposo no trânsito de forma mais rigorosa e é o que está faltando no Brasil. Está faltando no Brasil uma forma qualificada do homicídio culposo e, na minha opinião, essa forma qualificada tem que abranger o sujeito que está embriagado e mata, quem participa de racha e mata, quem está em velocidade 50% acima do limite e mata. Nessas 3 hipóteses, tem que apenas ser dobrada. Hoje é de 2 a 4, tem que passar de 4 a 8. Aí sim, aí há uma adequação no que diz respeito ao homicídio no trânsito. Que mudanças o senhor acredita que seja necessária? Além dessa, eu acho que já são mudanças contundentes, para a gente inverter essa nossa curva ascendente de acidentes que tem acontecido no país? Isso, o que o Brasil precisa fazer, além de adequar a sua legislação, é cumprir rigorosamente o que a Europa fez do ano 2000 ao ano 2010, que é a região do planeta que mais diminuiu o número de mortes. E o que é que a Europa fez? A Europa trabalhou muito e jogou muito na educação, na engenharia dos carros e das estradas, na fiscalização, nos primeiros socorros e na punição. Tudo isso tem que funcionar. É a fórmula EEFPP, educação, engenharia, fiscalização, primeiros socorros e punição. Tudo tem que funcionar. A Europa conseguiu isso, diminuiu de 55 mil mortes para 35 mil mortes. Perfeito. Quero agradecer muito mais uma vez a Luiz Flávio Gomes, presidente do instituto que leva seu nome, um jurista reconhecido, especialista em segurança no trânsito. Mais uma vez, muito obrigado, professor, por sua participação aqui no Manhã no Parlamento. Ótimo. Muito obrigado. Ok, obrigado.